Muito boa tarde a todos os participantes, seguidores desta página do curso Método Centro Convida, instrutores de criatividade. O meu nome é Andreia Mascarenhas Mata, criadora de mais um curso. E vamos falar então um bocadinho sobre o Método Centro Convida. Para os participantes, quem se inscreveu no curso, vou deixar aqui algumas notas, algumas informações e também aqui algumas sugestões. Bem, primeira parte das sugestões é que tenho impresso o vosso manual, está bem? E vou pedir que tirem notas conforme eu vou passando, se quiserem fazer logo o exercício, mas o ideal é tirarem algumas notas no vosso próprio manual. Depois, o ideal é amanhã reverem os vídeos, e aí sim todos os vídeos que estão a ser disponibilizados, e depois poderem tirar umas 3 ou 4 horas para que possam então fazer os exercícios que estão a ser pedidos no vosso manual, já com alguma tranquilidade, com algum foco a nível deste trabalho, já que hoje o conteúdo e a informação será feita de uma forma muito geral. Outra informação e outra nota. Os participantes compraram o curso está disponível no Hotmart, ele vai continuar disponível, ok? Hoje será a minha aula, depois não sei se irei fazer uma outra aula, mas se o fizer, todas as novas aulas que farei, irei-as colocar tanto no Hotmart como na playlist de vídeos, mas para já será o dia de hoje também a nível, devido à celebração do Dia da Criatividade. Então, para terem a emissão do certificado, que é emitido diretamente pelo Hotmart, vocês devem seguir o percurso de estudos do Hotmart, aquilo é bastante intuitivo, vem lá a falar os livros que devem ler, os exercícios que devem fazer, os vídeos, e depois no final, quando fazem a conclusão das aulas, devem então concluir e depois recebem então a emissão do certificado. A minha sugestão também é que baixem todo o tipo de material que lá está no Hotmart. O acesso é só cerca de durante um ano. No entanto, eu enviei o acesso pelo Classroom, que é o meu acesso pessoal, onde vocês têm acesso vitalício. No entanto, a minha recomendação é fazer o trabalho, já sabem, têm um ano, e depois emitem o certificado, e se depois um dia quiserem voltar, mas quer voltar a pegar nos estudos, Andreia, podem o fazer então perante o Hotmart. Então, vamos começar. Hoje, agora, nesta parte, vou falar aqui um bocadinho na introdução do que é o método Centro Convida, qual é a finalidade, para que é que ele serve, como é que podem aplicar e também como é que ele nasceu. Ao contrário de muitos dos cursos que eu crio, que têm muito a ver com, se calhar, impactos pessoais que eu trago na minha vida, este foi aqui criado muito no âmbito da criatividade, muito no âmbito de um lado mais leve, para trazermos então aos nossos clientes, neste caso vocês enquanto facilitadores e instrutores, para poderem dar isto então aos vossos alunos. A finalidade de tirarem este curso de instrutor, ok? Primeiro, é sempre para vocês aprenderem com vocês, depois a seguir tem como finalidade poderem dar aulas de grupo ou workshops ligados à área da criatividade, expressão corporal, libertação corporal e por aí. Então, a base do curso é criatividade. E o que é esta palavra que é criatividade, que parece assim um bicho-papão, não é? Que eu não acho que sou criativa, não acho que tenho ideias, ou parece que é muito difícil nós sermos criativos. E o que é isto? Bem, primeiro, vocês no curso, vocês têm as linhas gerais, ok, do curso. No entanto, as vossas aulas, elas são adaptadas, como é óbvio, através da vossa criatividade. Então, há aqui um primeiro ponto. A criatividade é o dom que todos nós
temos como obrigação, e será muito provavelmente a nossa riqueza para o próximo século. Como assim, Andréia, criatividade? No mundo que está-se a tornar totalmente mecanizado, totalmente muito tecnológico, a criatividade é aquilo que nos dá a diferença entre tudo aquilo que acontece perante os outros. Ou seja, eu posso dar este curso, mas vai ser a minha criatividade que vai impactar este curso. Da mesma forma que vocês, quando tiverem a dar as vossas aulas, a forma como vocês vão dar as aulas também se torna diferente, ok? Então, fala-se muito sobre criatividade, como é que eu tenho, como é que eu consigo, o que é que isto é, não sou criativo. Bem, primeiro que tudo, todos nós somos criativos, todos, sem exceção. Todos temos imaginação, todos temos ideias, todos temos uma forma de pensar. Temos um cérebro, temos formas de pensar. A questão é que nós, para trabalharmos a criatividade, temos que fazer uma coisa oposta. Enquanto nós, para trabalharmos os estudos, temos que trabalhar colocando aqui informação, colocando, enchendo, a criatividade faz o processo inverso, que é eu retiro, eu esvazio para depois entrar um novo. E normalmente as ideias criativas e o processo de criação ocorre, em grande maioria, quando nós conseguimos estar num estado de silêncio, num estado zero, num estado onde eu não estou a consumir nada. Então, se temos que trabalhar alguma coisa, a minha primeira sugestão é pararem, ok? Ai, André, estou muito à procura de muita coisa, estou muito à procura disto. Parem assim um tempo, parem de consumir vídeos, parem de estar sempre nas redes sociais, parar e entrar para dentro, quase como deixa-me buscar esta informação. Até porque normalmente as ideias, elas vêm assim num rasgo de, olha aqui uma ideia fantástica para um negócio, para a resolução de um problema. A questão é que nós temos uma educação que não valorizam a criatividade, não valorizam as ideias, não valorizam, utilizamos muito mais um método de pensamento mecânico do que propriamente o pensamento crítico, o pensamento de, ok, vamos lá abrir as infinitas possibilidades. Então, o método Sente com Vida, vou aqui só apresentar, depois vou apresentar através do Classroom. O método Sente com Vida, ele foi criado, bem, existem aqui algumas formações que eu já criei, nomeadamente o Reencontro da Tua Essência, curso de Constelação Familiar, as Marias Medicina da Fé, Sacerdotisas do Amor, Criar a Tua Própria Marca Pessoal, Resgata a Mulher que há em Ti. Há, assim, uma grande panóplia de construção de material. E isto só para ganhar clareza. Segundo o meu mapa, ok, o meu mapa astral sobre o meu plano de vida, isto faz mesmo parte do meu caminho, ou seja, a criação de métodos próprios, sintetizar informação e depois partilhá-la, seja através da palavra, seja através da escrita. Então, o método Sente com Vida, ele foi escrito aí se calhar numa tarde, sensivelmente, e ele foi escrito quando eu fui fazer, na minha segunda consulta com o professor José Medeiros, em Mafra, a minha primeira consulta deu-me ali algumas informações relevantes, mas na minha segunda consulta, em que eu estava assim num grande momento de transição, ele disse-me assim, Andréia, cria algo que os outros possam beneficiar disso através de si, mas algo criativo que não é envolvedor. E era curioso, porque eu, na altura, eu queria continuar a trabalhar com pessoas, mas efetivamente eu não queria trabalhar mais dor. Eu já estava a sentir que aquele momento de trabalhar e chafurdar na dor já não era para ali o meu caminho. Então eu queria ali trabalhar coisas muito diferentes, muito inovadoras. Esta é a palavra. Atenção que a cura através da arte
isto não é uma novidade. Nós temos as terapias expressivas e ativas, a arte-terapia, dança-movimento-terapia, a terapia através do teatro, através da pintura, através da dança, ou seja, todo este movimento mais artístico, ele pode, sem dúvida, trazer-nos grandes processos de cura. Agora, quero deixar aqui a nota. Este processo não é para todas as pessoas, até porque há pessoas que gostam muito ainda de processos de cura muito tradicionais, a conversa, o diálogo, a expressão desta forma. Há outras pessoas que não se sentem confortáveis em fazer um processo de cura através da dança ou através da pintura, porque vai sentir que, ok, o que é que eu estou só aqui a fazer? Estou só a pintar. Então nós também temos que ter a noção se este processo, para quem é, e se as pessoas que vão entrar dentro das vossas aulas podem estar à procura de uma coisa e, de facto, essas pessoas podem não ser aquilo que procuram. Então, vamos começar. A arte cura, para além da imaginação intelectual, existe também a imaginação sentimental, a imaginação sexual, a imaginação corporal, a imaginação económica, a imaginação mística, a imaginação científica. A imaginação atua em todos os terrenos, incluindo os que consideramos racionais. Bem, este texto faz parte dos ensinamentos de Alexander Swarovski. Ele deixou um legado enorme no que toca a uma filosofia de vida, mas no âmbito através das artes. Atenção que o legado dele é assim um bocadinho chocante, okay? Ele tem assim uns ensinamentos que podem chocar ali um bocadinho, mas na realidade muitos processos podem, e que nos levam a sair da nossa zona de conforto, podem nos ir buscar aspectos que nós não tínhamos noção, ok? Um exemplo, quando a pessoa é muito intelectualizada, em que tem muita noção de ir buscar tudo muito, ok, a mente está tudo ali muito estruturado, tirar esta pessoa para fazer ali um trabalho de desenha, pinta, liberta, a pessoa pode, provavelmente não se sentir confortável, mas se ela tiver a plena confiança no seu terapeuta, ou a plena confiança no trabalho que vocês estão a desenvolver, porque às vezes há pessoas que precisam de desenvolver esta confiança, vocês podem chegar a níveis bastante profundos do inconsciente da pessoa. Quero deixar aqui também a nota, apesar deste curso ele ser adaptado para vocês poderem fazer sessões individuais e também sessões em grupo, vocês podem aplicar as duas partes. Tenha noção de que quando estamos a fazer sessões individuais, muito provavelmente, se calhar, eu posso ter uma primeira sessão onde vou falar primeiro com a pessoa, conhecer a pessoa, perguntar qual é a expectativa, etc. E só depois é que eu vou introduzindo a pintura, a expressão, o teatro e por aí. Então, vocês podem consultar a obra do Alexander Swarovski, ele realmente deixou-nos aqui um legado bastante interessante. Devemos, portanto, desenvolvê-la para abordar a realidade, não a partir de uma perspectiva única, mas a partir de vários ângulos. Um exercício que eu gosto muito de fazer com alguns dos meus clientes, quando estamos a fazer um meio de terapia individual, normalmente não é na primeira sessão, estamos a falar que pode ser a partir da segunda, terceira, quarta situação, é colocar várias cadeiras, e isso também, vocês também podem fazer em sessão, em grupo, colocar várias cadeiras e pedirem, por exemplo, imaginem, a pessoa tem um problema, escreve um problema, olha, hoje tenho este problema, preciso de resolver, e pedir para que a pessoa veja aquele problema sobre várias óticas. Ou seja, eu coloco, a pessoa diz-me, André, tenho este problema, e eu digo, ok, então senta-te na cadeira, eu posso escrever um papel, ou posso dizer à pessoa, olha, então sentas-te aí, vai-me dá-me a tua visão sobre a resolução desse problema, através de uma visão de uma pessoa que está com uma doença terminal. O que é que achas que essa pessoa em doença terminal, como é que ela iria responder a este problema?
Depois peço a ela para colocar-se noutra cadeira e dar uma visão de, se fosse uma pessoa que nunca tinha estudos, viveu sempre no interior, nem nunca saiu da terra, qual é que era a visão? Outra visão, uma pessoa que estudou bastante, um líder de uma grande empresa, e outra visão de uma pessoa, por exemplo, uma criança de 5 anos. Eu depois vou adaptando, ok? Para cada situação. Eu vou pedindo à pessoa para que colocar aquele desafio sobre as várias percepções. Quando este trabalho é feito de forma individual, eu estou a obrigar a pessoa a comunicar, estou a obrigar a pessoa a ouvir-se. Quando é feito em grupo, é giro, porque nós depois começamos-nos todos a rir e as situações de uns acabam por ser as situações dos outros e começamos mesmo naquela brincadeira, começamos a dizer, se calhar a visão da pessoa que está em fase terminal até faz algum sentido. E é aqui que nós também começamos a desenvolver a nossa criatividade. O grande desafio da criatividade é que nós pensamos muito assim, ok? Nós temos muita dificuldade em fazer isto, que é pensar de outra forma. Porque obriga-nos a olhar e obriga-nos a fazer crescer o nosso raio de visão. E se for assim? Mas e se for de outra forma? Devemos aceitar o poder terapêutico da imaginação. Eu gosto muito de levar os meus consulentes a imaginarem a sua situação resolvida daqui a 1 ano, imaginarem a sua cura daqui a 2 anos, imaginar há 6 meses. E é curioso que quando eu faço estes acompanhamentos, eu reparo quando é que a pessoa está bloqueada, quando ela me diz, eu não consigo imaginar a minha cura, eu não consigo ter dinheiro. Eu não estou a dizer que temos que ter aquele pensamento positivo e aquela visualização positiva, não, de todo. Porque eu gosto das coisas muito com pés na terra. Mas, um exemplo, vamos imaginar que a pessoa está com um casamento caótico, ok? Um casamento caótico, e eu pergunto, mas porquê é que está com outra pessoa? Eu não me imagino com outra pessoa. E eu pergunto, ok, então mas vamos fazer este exercício, vamos tentar imaginar um casamento feliz, um casamento sólido, um casamento que lhe dá mais do que aquilo que tem. É curioso o cliente que consegue ir e que diz, ok, realmente eu estou a ver e realmente isto até pode ser uma coisa boa, e aquele que não consegue ir. Então a imaginação em grupo, nas sessões em grupo, nós podemos deitar as pessoas, nós podemos pôr elas a pintar, nós podemos pôr elas a fazer uma meditação livre, onde a pessoa, ok, põe uma música e deixa ela receber a meditação. Eu não gosto muito de meditações guiadas, mas gosto de dizer assim, ok, temos um arco-íris, mergulhem na imaginação que é referente ao arco-íris, ou escrevam sobre o arco-íris, ou pinta sobre o arco-íris. Então, pequenas palavras podem ter, assim, uma explosão criativa gigante. A arte cura porque teremos que nos curar de não sermos nós mesmos e de não estarmos no presente. Há uma frase que diz, se não és tu, quem és? Se não estás aqui, onde estás? Se não és agora, quando serás? Se conseguimos solucionar o quando, o aqui e o quem, estamos sendo nós próprios e já nos conseguimos curar. Nós vivemos numa era em que estamos demasiado ou no passado, ou no futuro, ou num momento que se calhar ainda não existe. Por isso é que um dos caminhos de nós olharmos para o percurso é, por exemplo, seguir uma linha, um exemplo, tirar um dia ou uma semana para irem assistir a uma série de exposições de obras de arte. E reparem como até o nosso próprio corpo dá-nos esta informação. Nós somos capazes de olhar para os quadros, diz-me alguma coisa ou não, ou então conseguimos parar e meditar, fazer amor com aquela peça e observar. E isso também nos obriga a estar naquele momento presente. E a nossa mente vai fazer isto. Vai-te embora, tens coisas para fazer, tens coisas para arrumar, a não ser que vocês sejam os apaixonados por arte e que ficam ali tipo a babarem-se com uma peça. Mas nós, nesta sociedade atual, temos muito pouco tempo para nos dedicarmos ao belo. Então a minha sugestão, se assim for possível para cada um de vocês, é
Tentem tirar nos próximos 15 dias, assistirem o máximo de exposições que existam. Normalmente as câmaras, as juntas de freguesia, algumas galerias municipais existem, até nem sequer se cobram. Tentem ir, tentem ver, tentem olhar para a arte. Tentem encontrar algum espetáculo alternativo, teatro, dança, ou até mesmo experimentar exemplos de danças diferentes que se calhar vocês nunca fariam. E tentem ver como é que a vossa criatividade se adapta. Porque a criatividade também é sairmos da nossa zona de conforto. E só quando nós saímos da nossa zona de conforto é que podemos identificar, olha, isto faz-me sentido ou isto não me faz sentido. Continuar. Ok. Sobre o curso, uma nova forma de viver a vida, uma nova realidade para curar a humanidade. Método Centro convida criatividade, expressão corporal, dança, filosofia de vida, espiritualidade, sexualidade sagrada e vida. O grande futuro da humanidade, claro que nós ainda estamos anos de luz que isto aconteça, está bem? Não estou com o sonho de que isto vai acontecer já. Mas o que é expectável, e segundo algumas profecias, mais a nível da humanidade, o que nos é pedido é que mais ou menos cerca de 40, 50 anos, sensivelmente, a humanidade tenha uma forma de cura que não seja tão dolorosa, mas que seja uma coisa mais harmoniosa. Porque nós desafios emocionais teremos sempre, ou desafios existenciais teremos sempre. Mas em vez de nós estarmos ainda a aprofundar e a remexer na dor, a forma é como nós podermos fazer deste caminho um caminho bonito. Vocês têm nos filmes que foram enviados para verem aquele Unice, que é daquela enfermeira, médica psiquiatra, que punha os seus doentes mentais a fazer autênticas obras de arte. E aquele filme para mim é super inspirador, porque nós podemos transformar a nossa dor numa obra-prima lindíssima. Então, este curso é exatamente este convite. Muito bem. Nós depois iremos falar sobre isso. Aqui está a minha apresentação. Podem seguir o meu trabalho nas redes sociais, Andreia Mascarenhas Mata, Facebook, Instagram ou no site. Muito bem. Primeira coisa, no método Centro Convida. Não é um método, seja em terapia, seja em grupo, para se mexer na dor. É óbvio que há pessoas que vão sentir uma necessidade muito grande em falar da dor, em falar dos seus desafios. Mas a finalidade do método Centro Convida é colorir a dor, dar vida à sua própria vida. Então, eu até posso ter um cliente que tenha necessidade de falar sobre a dor, eu até posso ter um cliente que tenha a necessidade, um cliente ou um aluno nas minhas aulas, em querer partilhar alguma coisa, mas vamos sempre colocar um lado bonito, ok? Vamos pintar, vamos colorir, vamos dançar com a música essa dor. Aqui é muito importante que vocês tenham uma boa playlist de músicas e de músicas variadas. Eu hoje também vou colocar lá no grupo do WhatsApp a minha playlist, vale o que vale. Eu tenho todo o tipo de músicas, desde música portuguesa à música pimba, música celta, música zen, música anos 80, porque para mim, mais do que as músicas, o que é importante é eu sentir qual é que é a música ideal para levar aquela pessoa àquele momento de libertação. O método Centro Convida, nós podemos utilizar criatividade, pintura, teatro, expressão corporal, que é fazer movimentos a nível corporais para que a pessoa possa brincar, possa ter voz, mas principalmente temos como finalidade olhar para este método e colocar as pessoas numa vibração up. Então, de uma forma muito rápida, sem pensar muito, eu gostava só que tu desenhasses, não precisa de ser agora, ok? Pode ser depois, que tu utilizes, quando fizeres os exercícios, este primeiro módulo, que tu escrevas para ti, porque é aqui que tu também vais começar a trabalhar a tua criatividade,
escrevas para ti o que é que tu sentes ser o método Sente com Vida. E depois vais desenhar ao lado o que é para ti, em forma de desenho, o que é o método Sente com Vida. Em termos de um método, eu posso utilizar todos os recursos, ok? Aqui convém vocês terem assim uma mala muito catita com diversas coisas. Cartas bonitas, não tem que ser aquelas cartas de tarot, se bem que o tarot pode ser bastante interessante para se trabalhar alguns arquétipos que possam estar ali na pessoa. Folhas brancas, canetas, mas canetas assim com muitas cores, com cores coloridas, brinquedos, lápis de cor, lápis de cera, penas, balões, máscaras de triste, de contente, ou até mesmo máscaras que podemos ali fazer de palhaço. Ou seja, ter assim o máximo de coisas diferenciadas na nossa mala também ajuda-nos bastante. Por exemplo, o caderno de desenho de crianças que nós, os chineses, têm bastante, onde eles podem desenhar, caderno também das mandalas, onde a pessoa pode pintar. Então, é uma sugestão. Segunda parte do primeiro módulo. O que é a criatividade? Ora, eu, antes de falar sobre a criatividade, quero só partilhar com vocês um livro que eu acho fantástico. Vou aqui partilhar no Classroom. Exatamente. Para mim, estes dois livros do Amit Goswami, ele é um ativista quântico, foram os meus dois livros mais bons que falam sobre a criatividade e a necessidade de trazer a criatividade para a nossa vida. Então, estes dois livros fazem parte obrigatória de leitura, onde vocês devem mesmo sublinhar, olhar para as frases. Aliás, o ideal quando nós trabalhamos as questões da criatividade até é fazer o seguinte: ler um livro, ou dois, mas neste caso eu estou a falar nestes dois, leem uma vez, ok? Assim, muito rapidamente, ou podem começar pelo lado inverso. Leem a primeira vez e sublinham com uma cor, amarelo, aquilo que vos chama mais a atenção. Leem a segunda vez, assim, muito por alto, e vão sublinhar as frases ou os textos que chamam mais a atenção com outra cor. E depois vão fazer um terceiro exercício que é abrir de forma aleatória, já com uma outra cor, pode ser azul ou laranja, não interessa, e abrem de forma aleatória durante 21 dias, 22 dias, e vão sublinhar aquilo que vos salta à vista. A vossa percepção, a primeira, quando vocês estavam atentos, é diferente quando vocês têm que resumir e é diferente quando eu tenho pouco tempo. E aí eu já estou a trabalhar também a minha criatividade. Então, dois dos livros que vocês podem fazer estes exercícios, já que estamos aqui a falar sobre isto, é este, Criatividade para o século XXI, e o outro, que é a Consciência Quântica. São dois livros fantásticos, muito adequados à situação da criatividade e com grandes respostas. Agora, quero falar aqui uma coisa com vocês. A criatividade, para mim, existe um desígnio geral, um conjunto de ideias que cada um de nós pode ter, percepções e imaginações diferentes. Agora, a forma como eu tenho criatividade é completamente diferente da forma como vocês têm criatividade. Vamos deixar isto claro também. Eu posso ter criatividade de olhar para um negócio e dar ali um ar de inovação. Eu lembro-me que o meu professor de marketing dizia que eu tinha muitas diarreias criativas, tipo aquele jorrava, às vezes eram ideias da treta, mas depois ele dizia que não, haviam ali ideias também bastante interessantes. O mal de uma pessoa criativa é que muitas vezes tem ideias, um verdadeiro criativo não é aquele que vem para pôr as ideias em prática, ok? Normalmente isso é um gestor, um marketeer. Um criativo é aquele que é artista, é aquele que pensa, é aquele que tem ideias, é aquele que inova. Então, a criatividade é quase como eu tive uma ideia e a não ser que eu tenha um outro lado do meu cérebro muito bem desenvolvido, eu normalmente preciso de uma outra pessoa para executar esta minha ideia. Então, a criatividade são ideias, não é agarrar na roda, ok? E
dar-lhe ali um ar bonito. Não, ideias é mesmo ideias que mais ninguém pega. Por exemplo, o Steve Jobs teve uma ideia da criação do telemóvel. Agora, hoje em dia, está muito na moda as ideias das lavanderias, self-service. Há uns anos atrás, o carro, tudo, o computador, a internet, ou seja, há sempre uma ideia e depois há alguém que materializa. Dizem algumas teorias, e no livro da consciência quântica, do Amit Goswami, ele diz que todas as ideias existem numa nuvem, ok? No vácuo quântico, e que estão só à espera de serem acedidas e materializadas. E isto faz-me todo o sentido, porque muitas vezes nós temos ideias no momento em que, pá, não se está a passar nada, não... Olha, pareceu-me uma ideia e, ok, o que é que aconteceu? Então, isto é importante entenderem que para eu ter esta ideia eu preciso de silenciar a minha mente, eu preciso de silenciar o barulho externo para receber a informação. Para vocês, quando pegarem no manual, já sabem, vamos pegar aqui então no primeiro módulo, vão escrever vocês o que é que sentem que é a criatividade e também vão desenhar o que é que para vocês é a criatividade. Ainda referente ao primeiro módulo, de que forma é que os facilitadores devem implementar o método? Já falei isso há pouco, mas vou referir. Tem duas formas de implementar um método. Uma, através das aulas em grupo, ok? Uma vez por semana, uma vez por mês, ou pequenos workshops, tudo ok. A outra, através de sessões individuais do método Sente Convida. Primeira parte, aulas em grupo. Uma vez por semana, numa associação, se não tiverem um espaço vosso, se tiverem um espaço vosso, tudo ok. Não tem, Andréia, vão propor aqui numa associação, numa coletividade, ok. As pessoas pagam um valor, 20, 30, 40 euros por mês, vocês vão entender o valor que querem. Podem trazer o material que as pessoas vão utilizar, telas, guaches, material de pintura, balões, porque depois vocês também têm que, há aqui um investimento. Eu normalmente nunca pedi às pessoas para trazer, até porque eu nunca sabia o que é que eu iria trabalhar ali com aquela pessoa. Às vezes podia só trabalhar dança e pintura, outras vezes podíamos trabalhar a comunicação, outras vezes podíamos trabalhar esta parte mais teatral. Então, normalmente o investimento era feito da minha parte. Então, podemos fazer isto em aulas em grupo, ou até mesmo, por exemplo, um pequeno workshop, um pequeno encontro de 4 horas, onde nós trabalhamos. O que aqui é importante é a pessoa levar a aspectos que tem ali bastante profundos e vir ao de cima. A pessoa desenha, fala-me sobre o teu desenho. A pessoa dança, libertou, ok, vem-me uma memória. É trazermos tudo o que está lá de forma profunda. Na terapia individual, de forma verdadeira, não tem o mesmo impacto que tem em grupo. Isto é a minha ótica. Eu normalmente aplico estes ensinamentos do método quando eu já estou a fazer acompanhamento com a pessoa há algum tempo. Normalmente o acompanhamento, a primeira sessão a pessoa quer falar, a segunda sessão idem, e vamos ali aprofundar mais alguma coisa. Lá para a terceira ou quarta sessão é quando eu aplico métodos ligados à criatividade para fazer com que a pessoa saia daquele estado mais mental e que possa dar largas à imaginação. Aqui, vocês olham também a vossa criatividade, é de que forma, eu estou a falar disto, mas vocês depois, por exemplo, podem fazer aulas tipo na rua, no jardim, onde sentirem, mas eu aqui também quero que vocês trabalhem a vossa criatividade, quais são as ideias que eu posso ter e de que forma é que eu posso implementar sem ser estas ideias que a Andreia partilhou comigo. E vamos desenhar de novo também. Depois, técnicas para aceder à criatividade, curar os bloqueios internos, conhecer os fundamentos da criatividade, do poder da imaginação para obter a cura pessoal e a cura da humanidade. Bem, primeiro, para mim, a técnica mais poderosa é a técnica do silêncio, ok? Quanto mais eu consigo parar, quanto mais eu consigo estar em silêncio, quando eu mais me coloco no meu estado zero, mais a minha intuição chega, mais a minha criatividade vem, como explodisse. Outra técnica também bastante poderosa, estar na natureza. Mas estar na natureza sem telemóveis, sem distrações, muito contacto com a natureza. Aliás,
O filme do Steve Jobs fala exatamente disto. Ele passava muito tempo na natureza, a olhar para o céu, deitado na natureza, até que depois começou a ter aquelas ideias relativamente à criação do computador. Então, as técnicas, pode ser pintar, pode ser caminhar, pode ser silenciar, pode ser contemplar, tudo isto que nos coloca num profundo estado de relaxamento, coloca-nos então a aceder a uma informação superior. E muitas vezes nós entramos numa informação que é aquilo que nós moldamos, e depois existe a outra que é aquilo que nós vamos buscar. Essa é uma primeira parte. Conhecer os fundamentos da criatividade é obrigar-me a olhar para a mesma perspectiva, para o mesmo problema, mas de perspectivas diferentes. Ou seja, eu tenho este problema, eu vou olhar para ali, eu vou olhar para ali, eu vou olhar para ali. Por exemplo, uma técnica que eu gosto muito de utilizar, criativa, para quando eu tenho algum problema. Eu gosto muito de utilizar a ferramenta da caminhada, na caminhada na natureza. E quando eu vou fazer a caminhada, se eu imagino que tenho um problema, eu gosto muito de ouvir como se fosse o meu anjinho. Ok, o anjinho da Andreia para esta situação, o que é que diria? O diabinho da Andreia, o que é que diria? Ou então chamamos a consciência boa, ou a consciência má, ou o meu lado de luz, ou o meu lado de sombra. E eu não rejeito nenhuma delas. Eu ouço um lado, eu ouço o outro e depois integro. Então, este exercício obriga-me a trabalhar os meus dois lados cerebrais e entrarem aqui em equilíbrio. Porque às vezes a tendência é nós só queremos ver uma parte e excluímos outra parte, ok? A outra parte é o poder da imaginação. Bem, já está provado que nós imaginarmos o mundo sem guerras, nós idealizarmos, nós orarmos, nós visualizarmos, estamos a emanar uma frequência vibracional altíssima. É óbvio que a imaginação sem sentir não tem o objetivo proposto, mas eu vejo as coisas desta forma. Primeiro temos que começar por algum lado. E o começar por algum lado pode ser somente eu imagino, eu sinto, eu materializo. E obviamente que o imaginar, o sentir e o materializar leva o seu tempo. Por isso é que nas culturas orientais eles dedicam tanto tempo à meditação, ou pelo menos ao estado de presença. E é isto que nós precisamos de trazer um pouquinho para a nossa vida. O estado de presença, a materialização, a visualização. Tudo bem, eu ainda não consigo, mas eu vou trabalhando esse sentimento. Ok, muito bem. Os novos paradigmas de cura. Bem, só que isto passou. Os novos paradigmas de cura. Isto é só para dizer, eu estou a falar de uma forma bastante abreviada, mas é sempre o que é proposto, é quando vocês estiverem a fazer os vossos exercícios, está bem? Vocês acabarem por aprofundar e escreverem a vossa criatividade para esses trabalhos que estão aqui a ser desenvolvidos no manual. Os novos paradigmas de cura. Bem, há aqui um livro fantástico que eu gosto muito, que fala sobre isto, os paradigmas de cura, que também é quântico, que é a cura quântica. Para mim, eu vejo isto desta forma. A visualização do meu corpo perfeito, com perfeita saúde, a visualização da minha vida em perfeita harmonia, a utilização muito frequente através da visualização para que eu possa, ok, trabalhar este meu centramento. Eu acho que isto era super importante. Então, quando nós estamos a falar aqui sobre os paradigmas de cura, então é levar os vossos clientes, levar as pessoas que vocês atendem a olharem para outra forma de curar os seus desafios, seja emocionais, seja físicos, seja espirituais. Óbvio que nós não estamos a substituir uma área médica de todo, ok? Aliás, nem nunca poderemos fazer um trabalho terapêutico, nunca pode fazer isso. Mas podemos trabalhar de uma forma leve, brincadeira, salvo seja, levar eles então a curarem-se.
Terminamos assim a nossa primeira parte. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos, regresso às 20, para darmos então continuidade ao segundo módulo, à segunda parte. Espero por vocês e vou colocar esta gravação no nosso grupo do WhatsApp. Ela vai ficar disponível, depois também irei colocar no Hotmarket e daqui a pouco entro de novo também aqui no canal do YouTube. Um beijinho e até breve.